Como você já observou no título do vídeo, este é um vídeo para todos os meus pacientes, clientes e consultantes do passado, do presente e do futuro. E veja, se também é para os do futuro, significa dizer o quê? Se você quiser, se você me permitir, eu posso passar a ser aquele que vai te conduzir pelo caminho que vai restituir a tua saúde. Então, dito isto, eu te convido agora a voltar a tua atenção completamente para mim. Pergunta para você: o que você construiu, criou, realizou nos anos de 2020 e 2021? Eu vou repetir: o que você construiu, realizou, criou nos anos de 2020 e 2021? Pensa bem na resposta e ao final desse vídeo você vai aqui embaixo nos comentários e escreve a sua resposta. Combinado? Então olha só, você já ouviu falar em Henry Ford? Henry Ford não foi a pessoa que criou o automóvel, mas ele foi a pessoa que levou o automóvel a tornar-se popular. Então, até mesmo os trabalhadores mais humildes conseguiram, na época de Ford, adquirir o seu automóvel. E é interessante como a gente vê que com o passar do tempo as coisas foram mudando, né? Existe uma frase que diz o seguinte: se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Sabe de quem é essa frase? De Henry Ford. Então, olha só, Henry Ford, além de realizar o que ele realizou, ou seja, ele contribuiu no desenvolvimento da humanidade, da mente dele saiu essa frase que afirma uma verdade. Se você diz para si mesmo, basicamente essa frase expressa uma verdade que é muito simples de entender. Se você diz para si mesmo que está doente, sim, você está certo. E se não está, vai adoecer. Só que por outro lado, se você diz que não está doente, você também está certo, porque nesse caso, se você estiver doente, você vai curar-se. Ah, então quer dizer que é só uma questão da repetição de afirmações? Não. É uma questão de paradigmas. Mas eu vou chegar lá com vocês. Henry Ford, ele era amigo de John D. Rockefeller. Veja bem, Henry Ford tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. E como foi que ele fez isso? Criando e ajudando as pessoas. Mas e quem foi Rockefeller? Rockefeller, ele não foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi o homem mais rico do mundo. Eu já estudei sobre a história de ambos, de Ford e de Rockefeller. E eu posso garantir para vocês o seguinte: no caso dos dois, ambos acreditavam nessa máxima. Se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Só que eu tenho um outro ensinamento para vocês hoje. Eu perguntei o que você realizou nesse período de 2020, 2021. Eu vou contar para você uma parte do que eu realizei. Nesse período, eu descobri que eu podia ser muito melhor. Ao contrário de muitas pessoas que nesse período encontraram-se de frente com o fracasso, tiraram a própria vida, adoeceram. Ao contrário dessas pessoas, o que foi que eu fiz? Eu olhei numa direção diferente. Então, apenas nesse período, eu obtive 4 certificações.
E essas 4 certificações que eu obtive me fizeram deixar de ser acupunturista? Não. Me fizeram ser um acupunturista muito melhor do que eu sempre fui. E sinceramente, eu não achava que eu pudesse crescer tanto. Nesse período eu potencializei um hábito que eu tenho desde pequeno, que eu aprendi com meu pai. E que hábito é esse? Ler, que é aquele hábito que principalmente o brasileiro está perdendo com o tempo. Entre janeiro de 2021 a dezembro de 2021, eu li 14 livros. Não foi muito diferente com a minha esposa, porque ela também gosta muito de ler. Um desses livros que eu li foi este livro aqui do Napoleão Hill, que essa besteirinha aqui tem 800 páginas. Se você já acompanha aqui, aprendeu por que leitura é tão importante, porque trata-se de um dos mais eficientes métodos de você realizar musculação mental. Quando você mantém essa prática, você deixa a sua mente tão forte que dificilmente alguém vai conseguir te derrubar. Hoje em dia eu tenho 3 mentores. E esses 3 mentores têm em mente algo que eles aprenderam com grandes homens, como por exemplo Henry Ford e John Rockefeller. Então a questão é o seguinte: nenhum desses homens, acreditava naquela coisa de quando eu chegar numa certa idade eu vou me aposentar. Nenhum deles. Todos eles, os meus mentores, que são grandes homens e outros grandes homens, eles têm sempre em mente o seguinte: viver até o último dia das suas vidas servindo ao próximo, sendo útil à humanidade. E aí, nesse momento, a minha pergunta é a seguinte: nesse momento, você está sendo útil à humanidade ou está sendo útil apenas a si mesmo? É quando você deixa de realizar, de criar, de ser útil à humanidade. Então eu tenho isso dentro de mim. O meu falecido mestre em acupuntura, ele, na semana que ele faleceu, ele estava atendendo. Vocês, meus inscritos aqui no canal, sabem que um dos meus sonhos, que eu já dei os primeiros passos para realizar, é a criação do Instituto Dr. Francisco de Assis Candeia, meu pai, que partiu agora em agosto de 2021, aonde eu tenho muito claro na minha mente o seguinte: esse instituto vai dar cestas básicas para as pessoas? Sim. Só que a principal missão do instituto não vai ser fazer isso. Porque se eu dou uma cesta básica para uma pessoa hoje, daqui a um mês ela já está precisando de alimento de novo. Então, a principal missão do Instituto, quando ele houver sido criado, será transformar as pessoas de tal maneira que elas busquem para si mesmas uma vida onde elas vão, até o último dia de vida, realizar, criar e ser útil ao próximo. Alguns anos atrás, antes de todo esse processo da pandemia, eu conheci uma pessoa que sofria de uma doença incurável. Com toda certeza essa pessoa está me assistindo agora. E essa doença, que era incurável, obrigava essa pessoa a fazer o uso de uma medicação, que essa medicação custa 12 mil reais, valores de hoje. Essa pessoa era rica, ela tinha dinheiro para pagar isso tudo em um medicamento? Não. Ela conseguiu o medicamento pelo SUS. O que foi que ela fez? Como Henry Ford disse: se você acredita que pode, se você acredita que não pode, você está certo. Você pode ter acesso
ao melhor tratamento do mundo. Mas se você não acredita que você pode, você pode. Ele, na época, me fez a seguinte pergunta: o senhor acha que eu vou ter condições de pelo menos melhorar um pouco desse meu problema? E ele está muito bem lembrado que eu respondi para ele o seguinte: não, eu vou te curar. E ele está curado. Se alguém duvida dessa história, entre em contato comigo, que eu vou colocar você que não acredita que pode em contato com ele, que naquela época acreditou quando eu disse que ele podia. Imensa gratidão por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho. Se você não foi um cliente, paciente ou consultante meu do passado e não é hoje, no presente, eu espero que você seja no futuro. Porque o meu primeiro trabalho vai ser te mostrar que você pode. Muita paz, um grande abraço, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe muito. Tenha um excelente início de semana. A gente se vê numa consulta online ou então na nossa clínica. Tchau, tchau.